preferência por uma aula ou outra. É natural que seja assim, que bom que é assim, né? Mas sexta-feira, a última aula, cara, eu tenho que falar que é melhor. É melhor! Ó, o negócio é o seguinte, eu vou ter primeiro que fazer uma revisãozinha rápida, já que faz 2 semanas que não nos vemos, para poder avançar com qualidade aqui. Ó, antes da calorimetria, nós estávamos estudando termometria. Isso tudo está dentro da mesma área da física chamada termologia, o estudo das ciências térmicas, digamos assim. E aí tem várias coisas ali dentro, né? Em termometria nós vimos Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Revisamos o que é calor, energia térmica, movimento quente para o frio. Vimos que tem a condução, principalmente nos sólidos. O átomo transmite o calor para o outro átomo vizinho. Convecção ocorre somente nos... E devido ao movimento de massa que o calor é transmitido, tem até aquela que é no vácuo também. A radiação ou irradiação. E quando eu falo nessas ondas eletromagnéticas, o principal nome? Infravermelho, ondas de calor. Depois nós vimos, né, aqueles probleminhas de escala termométrica. É legal assim daqui o percemanista fazer mais um, de Kelvin, de Fahrenheit, ou do gráfico, joelho, pé, cabeça, pé. É bacana fazer isso. Mas agora estamos em outra área. Estamos começando a medir o calor. Cuidado! Como a gente sabe que calor e energia térmica em movimento, quando eu falo em calorimetria, eu acabo podendo pensar que eu vou ver o calor passar e vou medir. E não é. Eu vou medir as consequências do calor. Eu vou medir o que o calor faz no corpo quando ele atinge o corpo. E a primeira coisa que a gente viu nessa área foi a ideia de capacidade térmica. Eu fui para o laboratório e media a quantidade de calor que o corpo recebia com um equipamento chamado calorímetro. E aí eu também media com o termômetro a variação para o mesmo corpo. Imagina esse corpo aqui, ó. Foi ele que eu levei para o laboratório. Joguei calor, medi a variação de temperatura. Quando eu jogar o dobro de calor, a temperatura vai variar o dobro. Foi isso que nós vimos na aula. Se eu jogo o triplo de calor para este cara, a temperatura sobe 3 vezes mais que na primeira vez. Faz sentido? Nós então percebemos que Q dividido por ΔT era uma constante para determinado corpo. E nós chamamos essa constante de capacidade térmica, era o Czão. Então se eu vou lá, faço a experiência e obtenho 20 calorias por grau Celsius, o que que significa? Desculpa. 20 calorias por grau Celsius, o que que significa? É isso aí, na hora que a galera vai falar isso, o pessoal não sabe da onde para onde pensar, tanto faz. Se eu jogo 20 calorias, se eu quiser que suba 1 grau, não interessa da onde para onde tu pensa. Oi? Ó, nossa, eu tenho que olhar para cá. Isso, obrigado, amor, desculpa incomodar. É que a sexual está olhando para baixo, eu fico preocupado, né? Eu estou olhando para baixo, eu estou aqui. Não quero incomodar, só quero que olhe para mim. Olha só, galerinha. Não, tranquilo essa ideia. Essa ideia parece super confortável. Vou resolver o mundo com essa ideia. Vou resolver o mundo com essa ideia. Porém, e se eu quiser calcular a capacidade térmica de uma bactéria? Uma única bactéria. Essa ideia fica complicada, né? Ah, pega a bactéria e esquenta daqui que eu esquento de lá. Não dá. Certo? Outra. Vocês escutaram uns 10 anos atrás, talvez mais, um iceberg se desprendeu do tamanho do estado de São Paulo. Não é do estádio do São Paulo, é do estado. Tem Santa Catarina, tem Paraná e tem São Paulo, é um estado. Um bloco de gelo daquele tamanho saiu flutuando pelos mares do mundo. Tu concorda que é importante saber a capacidade térmica dessa coisa para ver quando ela vai derreter? Para poder avisar os comandantes dos navios? Ó, bicho, tem um super iceberg aí para tu desviar. Concordas? Então é só ir para o laboratório e calcular a capacidade térmica do iceberg, né? O cara esquenta um lado, esquenta o outro. Não dá, né? Como é que eu vou botar no laboratório uma coisa que tem o tamanho do estado de São Paulo? Esquenta aí que eu esquento aqui! Não dá! Aí o homem percebeu que a ideia de capacidade térmica era fraca ainda. Tiveram que desenvolver uma outra ideia. Peraí, se eu for no congelador da tua casa e pegar um cubinho de gelo, não é o mesmo gelo do iceberg, praticamente? Aí eu pego esse cubinho de gelo da tua geladeira e calculo a dele. Depois se eu calcular a capacidade térmica desse cubinho de gelo, eu divido pela massa desse cubinho do gelo. Aí eu vou estar calculando o Czinho, o calor específico do gelo, que é o mesmo do... Aí eu pego a foto do satélite
meço o tamanho do iceberg e vejo a massa dele, e aí está dividindo, calcula a capacidade térmica do iceberg sem nunca ter encostado nele. Física é foda, né, cara? Os caras vão lá e dão um raciocíniozinho e conseguem calcular coisas de objetos que estão distantes, que ele nunca encostou. É muito legal. Aí, com essa ideia, com essas duas ideias, a parte de calorimetria ficou mais forte. O aluno ninja, mutante Power Plus, ele sabe usar. Ele sabe os nomezinhos, tudo. Mas, na maior parte do vestibular, 90% das questões de calorimetria, tu não precisa saber individualmente. Basta isolar uma e substituir na outra, que nasce o... esse aqui é inevitável, cara. Esse aqui tu tem que fazer bastante continha com ele para te familiarizar. Quantidade de calor, e ela tem um apelido de calor sensível, porque dá para sentir. Variação de temperatura. Então tu tem que botar na tua cabeça que quantidade de calor sensível está sempre relacionada. É isso aí. E temperatura nós sentimos, por isso que o nome dele é sensível. Foi isso a aula passada de calorimetria. E no final da aula, eu contei para vocês que se eu misturo um corpo quente com um corpo frio, o calor flui do quente. E se o quente perdeu 1000 calorias, é porque o frio recebeu 1000 calorias. Ganhar é positivo, perder é negativo. Por isso que o princípio das trocas de calor é sempre em calor. Mais calor. A galera geralmente fica cabreira com mais aqui. Mas calor recebido é positivo. E calor perdido já é negativo. Aí mais com menos fica... E aí dá zero. Tu não pode botar menos aqui, senão menos com menos fica mais e aí não vai zerar. Tá bom? E aí eu até fiz um exemplozinho misturando água quente com água fria, não foi? Nós paramos ali. Só que aí, cara, eu preciso de uma ferramenta mais ninja pra gente continuar o estudo. Porque vai que eu misturo água e gelo. Se eu misturo água e gelo, eu não te ensinei a calcular ainda. Só água quente com água fria. Por isso nós vamos ter que avançar nos nossos estudos de calorimetria. E vamos lá. Vamos lá que isso aqui tu viu em química, tá fresquinho aí na tua cabeça, tenho certeza. Então terminamos a revisão e vamos passar para o novo.